Feliz semana para todos vocês, que Deus abençoe. Eu trouxe aqui uma meditação, e é uma meditação para você iniciar a sua semana com Deus, iniciar a sua semana abençoado. E a coisa que eu quero pedir para você é que você compartilhe essa live, para que essa mensagem possa chegar no coração de outras pessoas também, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Talvez tenha alguém que está triste, ansioso, está com o coraçãozinho apertado, mas essa mensagem vai ajudar ela a se animar. Deus, através dessa mensagem, vai impulsionar, as energias de novo dessa pessoa. Talvez ela está abatida, depressiva, preocupada em meio a essa crise. Talvez ainda não conseguiu reparar as perdas, causadas por essa crise que vem assolando o mundo todo. 3 lições que eu aprendi nessa pandemia. Mas antes de tudo, vamos começar pela palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 10, o verso 17. Viu? Deuteronômio, no capítulo 10, o verso 17, possui um texto curioso, interessante, e é um texto que ele vai trazer uma calma ao nosso coração. Olha que coisa magnífica. Deuteronômio 10, o verso 17. Posta esse texto na sua página, no seu Facebook, mande para os seus amigos, tá? Compartilhe essa live para a gente alcançar outras pessoas com a mensagem de hoje também, tá bom? Deuteronômio, no capítulo 10, o verso 17, diz o seguinte: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus grande, o poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, que nem aceita suborno. Aqui, meus queridos, o contexto desse texto que nós lemos, o capítulo 10 de Deuteronômio, ele trata das segundas tábuas da lei. Quando Moisés desce do Sinai com as primeiras tábuas, ele vê o povo envolto à idolatria, adorando o bezerro de ouro, e o coração dele se enche de tristeza, profunda mágoa, e ele joga as tábuas no chão e quebra elas. E depois Deus pede para ele subir de novo, que Deus daria outras tábuas. E é interessante que nós temos aqui Deus fazendo uma exortação, Moisés fazendo a exortação ao povo. E aqui nesse texto ele declarou, pois o Senhor vosso Deus, ele é Deus dos deuses. Deus, ele é grande, tá? O Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível e que não faz acepção de pessoas. Meus queridos amigos em Cristo, meus queridos irmãos, o mundo, ele foi abalado pela pandemia desse novo coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas. O Covid-19, ele trouxe em sua bagagem um grave problema de saúde pública e, ao mesmo tempo, que provocou um verdadeiro terremoto na economia mundial. A recessão econômica, meus queridos, trará em sua esteira desdobramentos medonhos para as nações. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não têm o que comer, muitos pais de família perderam seu emprego. Eu soube de pessoas que tinham empresa que começaram a entrar em estado de falência por causa dessa crise. O mundo está de cabeça para baixo por causa dessa nova crise, por causa dessa pandemia, desse vírus maligno que tem ceifado a vida de mais de 164 mil pessoas. Dados de até esses números que eu estou passando para você foi do dia 19/4 de 2020, mas é claro que tem muito mais mortes, infelizmente. A cada 24 horas, principalmente no nosso país, muitas pessoas estão morrendo, perdendo a sua vida. E é triste notar que muitos dos nossos governantes, uns fazem piadas, outros fazem brincadeiras, não estão se importando com vidas humanas, como foi a política, sempre foi assim. De um lado um fala uma coisa, do outro lado o outro fala outra coisa, todos brincando, todos se divertindo com a situação, e era um momento para nós estarmos
com o coração contrito, em oração, em jejum. Muitas pessoas têm feito piadas por aí, né? 3 coisas que eu aprendi nessa crise, nessa pandemia do coronavírus, e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Primeiro lugar, o poder econômico, a primeira coisa que eu aprendi, o poder econômico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. Meus queridos, se você for fazer um estudo, uma análise, as principais nações atingidas por essa pandemia até o momento são as nações mais ricas do mundo. E essas nações têm robustos orçamentos, têm usado somas astronômicas para socorrer o seu povo. Esses alentos, investimentos e milhares de pessoas estão sendo ceifadas, por causa dessa crise. Então, você percebe que diante de todo o esforço dos países desenvolvidos, dos países de primeiro mundo, de países que são assim gigantes, todos eles estão fazendo o que podem porque foram pegos de surpresa, mas mesmo assim não está adiantando de quase nada, porque muitas pessoas estão perdendo a sua vida. O vírus da Covid-19, como ele está soando no mundo como um arauto solene, que trombeteia os ouvidos das nações, e essas nações que têm muito dinheiro, que por mais volumosas economicamente que elas são, elas não têm solução para sanar todos os males que afligem a humanidade. Então, a primeira coisa que eu aprendi nessa pandemia do coronavírus é que o poder econômico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o poder econômico nada pode fazer. Você pensa comigo, o vírus está matando desde gente pobre e humilde até os mais ricos e poderosos. Quantas pessoas com seus grandes títulos acadêmicos, com suas contas bancárias cheias de dinheiro, pessoas que têm poder de aquisição muito grande, que estão perdendo sua vida por um vírus que a gente não consegue nem enxergar a olho nu. Você percebe que nós somos frágeis, que nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança nas coisas humanas, nas coisas dessa terra? E eu já falei em vídeos passados, a nossa pátria não é aqui, a gente não vai viver aqui para sempre. E algumas pessoas vivem como se fosse viver por aqui. Outra coisa que eu aprendi nessa pandemia do coronavírus, o poder científico não é capaz de trazer a cura a todas as doenças que afligem a humanidade. Vale ressaltar que a ciência tem contribuído muito para que muitas pessoas fossem curadas de várias outras doenças. Nós temos avanços científicos em muitas áreas. Nós temos a ciência contribuindo de forma positiva para a humanidade. Mas a ciência em si, ela só, o poder científico, ele não é capaz de trazer a cura para todas as doenças que afligem a humanidade. Meus queridos amigos, nós vivemos no período mais fascinante da história desse planeta. A ciência ela tem se multiplicado, o avanço científico tem sido notório em todas as áreas. A medicina avançou de sobremodo com descobertas importantíssimas de vacinas, remédios, capacidade de diagnósticos magníficos, mas nós vivemos na antessala dos milagres da ciência. Cientistas de grandes envergaduras, que têm trazido à baila novas técnicas de tratamento, novas intervenções cirúrgicas, mas, no entanto, ainda não é uma luz capaz de iluminar todos os labirintos dessa pandemia que colocou as nações de cócoras. O poder da ciência ainda não tem respostas rápidas e nem eficazes para o enfrentamento dessa crise. Agora, a terceira coisa que eu aprendi nessa pandemia, em terceiro lugar,
O poder político não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola as nações. Então, meus queridos irmãos, os líderes mais influentes do mundo, mesmo os presidentes, ministros das nações mais ricas e opulentas do planeta, apesar de reunirem todos os seus recursos, os seus esforços e usarem seus recursos financeiros, eles não têm conseguido dar uma resposta eficaz para vencer essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde, mesmo enviando dados, fazendo todos os seus esforços, não consegue sanar esse mal e nem sequer acalmar os corações aflitos, apontando para uma solução eficaz à vista. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência são impotentes, o poder político também o é. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu já falei em vídeos anteriores, mas eu quero trazer de novo para você. Não coloque suas esperanças em político, não coloque suas esperanças no Estado, no governo, porque eles em si são impotentes e foram pegos de surpresa, e muitos deles, por mais que haja esforços, campanhas preventivas, por mais que haja todo um cuidado, ainda em si é insuficiente. Ainda muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Diante do exposto, fica aqui uma conclusão óbvia. Os recursos da terra são colunas frágeis demais para manter a humanidade de pé. Os recursos do homem são insuficientes para erradicar os males que afligem as nações. É necessário nessa hora reconhecer que nós precisamos mais do que nunca de Deus. É necessário quebrantarmos o nosso coração, se arrependermos dos nossos erros, buscarmos ao Senhor e tirarmos nossas esperanças da economia, da política, da ciência e colocarmos em Deus, porque somente Ele trará o alento, Somente Deus trará o alento ao nosso coração. É necessário, meus queridos amigos, nessa hora, reconhecer que precisamos de Deus e só dele vem o nosso refúgio, somente de Deus vem a nossa fortaleza. Somente Deus pode trazer alento ao nosso coração. É tempo do Brasil e de outras nações voltarem seus olhos para Deus agora. O mundo, principalmente político, está uma guerra. Como sempre, a briga de sempre, esquerda e direita. Falei nisso na última live, uma live polêmica, em que eu falava que nós não devemos depositar nossas esperanças nem na esquerda e nem na direita, mas sim no alto, mirar no céu, para cima. Porque nós não vamos nem para a esquerda nem para a direita. Nosso alvo é para cima, é para o lar celestial. Talvez eu esteja falando para alguém que o coraçãozinho está apertado, as contas, os boletos têm chegado à porta. Talvez você está desempregado, você não tem uma saída, você olha, já vê passar seus familiares passando necessidade em casa. Talvez você pegou esse auxílio emergencial e não está dando para suprir todas as suas necessidades e da sua família. É lamentável que alguns tenham usado esse dinheiro para comprar outras coisas, uma vez que é para ser sanada aí os problemas. Pelo menos eles tentam não resolver os problemas. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, coloque suas esperanças em Jesus. Coloque suas esperanças em Cristo. Deposite seu coração no tesouro celestial e somente assim você vai encontrar a paz tão desejada. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração a Deus, entregar você e sua família, fazer uma prece ao nosso Deus. Vamos orar do jeito aonde você estiver agora. Eu gostaria de pedir a você que fechasse seus olhos para que a gente pudesse fazer uma oração, para a gente falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelas coisas boas que o Senhor tem nos concedido. É muito bom saber que, a despeito de todo o problema, o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor ainda olha por nós. E o Senhor permitiu que essa crise viesse, que esse vírus se espalhasse, mas que essa permissão
O Senhor permitiu para que servisse de lição para a gente aprender alguma coisa. Eu acredito muito nisso, que o Senhor quer ensinar-nos lições. Por favor, Senhor, nos faça abrir os olhos. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente que está entorpecida pelas coisas do mundo ao nosso redor. Abra o nosso coração e nos faça aceitar cada vez mais as suas verdades. Por favor, Senhor, nos ajuda a depositar as nossas confianças no Senhor. Nós somos frágeis, nós somos como folhas de outono, frágeis, secas. E por qualquer coisa, Senhor, às vezes nós perdemos a vida. Mas por favor, Senhor, fica conosco, nos traz libertação. Visita essa pessoa nesse momento que está assistindo esse vídeo. Eu não sei aonde ela está, eu não conheço ela, nem a sua família, nem o seu contexto familiar. Mas, por favor, Senhor, se essa pessoa estiver passando por problemas, por necessidade, se essa pessoa estiver com o coração aflito, contrito, amassageia, Senhor. Faça uma massagem no coração dessa pessoa. Abrace esse coração que está angustiado, que está contrito. Traga paz a esse coração, Senhor. Por favor, Pai querido, Pai de amor, nos perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Nos faz ser melhor, Senhor, pessoas melhores neste momento de crise. Todas essas coisas eu oro e peço que seja feito somente a Tua santa e boa vontade. É isso que eu agradeço e peço. Mas peço, Senhor, em nome de Jesus, Cristo, o Deus vivo, o nosso Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém. Que Deus possa estar abençoando você e toda a sua família, tá? Essa mensagem é uma mensagem especial, é uma meditação de pôr do sol, uma meditação para você iniciar a semana de forma positiva. Apesar dos poderes do mundo estar abalado, a economia está abalada, a ciência está abalada, os políticos estão abalados, mas o nosso Deus permanece firme e continua cuidando de nós. E o nosso Deus permanece como uma rocha eterna. Fica com Deus, beijão no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus então nos permitir.